Boa noite, meus irmãos, como estamos? Tudo bem? Que bom, mais uma vez, juntinhos, podendo ter uma oportunidade nova de estudo com as mensagens de Jesus através dos livros da coleção Fonte Viva, ditados por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Esses amigos de todos os tempos, de todas as horas, que estão sempre conosco. Vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de estarmos juntos e de podermos levar estes ensinamentos. Assim seja, Pai. Obrigada. Hoje nós vamos estudar do livro Vinha de Luz, também da coleção Fonte Viva, a lição Em Meio de Lobos. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, Lucas 10, 3. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, por meio da exemplificação do bem incessante. Até agora, o que nós estamos ouvindo de Emmanuel é que ele enviava os seus mensageiros, os seus colaboradores, os seus discípulos a trabalhar numa terra ainda não arroteada, ainda não preparada, que precisava exatamente desse exemplo dos já preparados nos ensinos dele, os seus apóstolos, os seus continuadores, para que eles levassem, esses companheiros, levassem àqueles outros que não conheciam ainda a palavra do Mestre, que não conheciam o nosso Pai, que não tinham conhecimento, não conheciam. Então, eles viviam em situações difíceis, porque aquele que não conhece o Pai vive em situação difícil, porque ele está só, ele está sem condição de repousar a própria cabeça, como dizia Jesus, que ele não tinha onde repousar a cabeça, porque assim fica o filho que não tem o apoio do Pai, o apoio e a ajuda do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre nos ensina e nos dá esse repouso, nos dá: vinde a mim todos vós que estáis cansados, disse Jesus. Portanto, ele enviava seus discípulos no meio de lobos no sentido de que eram irmãos que não conheciam a doutrina dos espíritos, mas também não conheciam, naquela época de Jesus,
em que a doutrina ainda não havia sido codificada, que foi somente no final do século XIX, por Allan Kardec, naquele tempo era a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus nos mandava amar a todos indistintamente, até mesmo aos inimigos. E nós deveríamos amar aqueles irmãos que não conhecem ao Senhor, que não conhecem ao Pai. Então enviava as suas ovelhas, aquelas que já tinham aprendido a palavra, o ensinamento, a lição do Mestre, aqueles que não conheciam o Pai. E nesse ponto, Emmanuel nos diz que eram lobos famintos, famintos de conhecimento, famintos de amor, famintos de luz. Prosseguindo com Emmanuel. Eles iriam, então, exemplificar o bem incessante. Entretanto, há companheiros, ainda hoje, que se acreditam colaboradores do Cristo apenas porque levantam aos céus as mãos postas em atitude suplicante. Hoje, diz Emmanuel, há cooperadores, companheiros, que apenas por estenderem suas mãos, colocarem suas mãos postas em atitude suplicante, se acreditam colaboradores do Cristo. É preciso um pouco mais. É preciso levar alguma coisa ao outro, porque o nosso bem ele só se movimenta quando ele sai de nós para chegar até o outro, porque o nosso objetivo é o outro. Se nós ficarmos parados com os conhecimentos que o Mestre nos trouxe e guardando esses conhecimentos para nós, ele não entrará em movimento. Ele simplesmente ficará estagnado. Então, aquele que coloca mãos postas, que se coloca como se fosse em adoração ou em prece, e não se movimenta, não leva esse conhecimento que está dentro dele, ele não está fazendo bem. Ele apenas está guardando o talento, enterrando o talento. Como disse aquele homem da parábola dos talentos. Eu tive medo e não usei o talento e guardei. Ou seja, não multiplicou os talentos, ou o talento, que ele havia recebido um. Esse, nesse caso, havia recebido um, e não multiplicou, ele apenas enterrou, para guardar e entregar ao dono quando ele voltasse. Aqui, nesse caso, o nosso colaborador, que está sendo citado por Emmanuel, ele usa as mãos postas, em atitude suplicante, e se acha colaborador do Cristo. Esquecem-se, prossegue Emmanuel, que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. Então, esses irmãos que se colocam nessa posição de expectação, eles não se lembram que Jesus mandou que nós fôssemos em direção aos lobos famintos, que nós fôssemos, nós colaboradores, abnegados, dedicados, discípulos, aqueles que já conhecem os ensinamentos de Jesus em menor ou maior grau, não importa o quanto nós conhecemos, importa que já conhecemos alguma coisa. E a nossa obrigação é levar aos nossos irmãos, aos outros que ainda não conhecem a palavra de Jesus, esses ensinamentos, dando com o nosso exemplo mostras do bem que esses ensinamentos nos causam, mostrando que o bem é aquilo que nós podemos dar ao outro quando nós levamos esses ensinamentos.
Nós estamos causando um bem, ajudando esses irmãos a poderem caminhar livres de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta dificuldade, porque as palavras de Jesus nos sustentam, nos levam para a frente, nos fazem caminhar, nos dão ânimo, bom ânimo para prosseguir. Prosseguindo com Emmanuel. Ide, eis que vos mando. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. Ora, se Jesus mandou que as suas ovelhas fossem ao meio dos lobos, porque naquele tempo existia muito mais gente, muito mais pessoas que não conheciam a palavra de Jesus, porque o povo ainda era muito incipiente. Eles não tinham ainda um conhecimento a respeito dos ensinamentos do nosso Pai Celestial. Não tinham, era muita pobreza, muita miséria, muita enfermidade. E Jesus veio ajudar, Jesus veio ensinar como se leva o amor, como se faz para que o nosso irmão se sinta menos desafortunado, que o nosso irmão se sinta menos triste, menos doente, enfim, mais amparado pelas forças superiores, né, as forças do mais alto. Então, se ele disse, ide e pregai, ide, isso ele diz, é uma lição que ficou para todos nós depois dele, depois que ele passou para nós esses ensinamentos. E esses ensinamentos, todos nós que tomamos conhecimento, todos nós que conhecemos a palavra de Jesus, precisamos passá-la adiante. E cada um que toma conhecimento tem que levar adiante. Ide, eis que vos mando, pregar, levar a palavra do Mestre, com o nosso exemplo. Muitas vezes nós não temos a sapiência ou o dom da palavra, ou não temos facilidade de comunicação com a palavra, mas nós temos o exemplo do bem, do amar ao outro, de dar ao outro a nossa ajuda, o nosso ensinamento, com um abraço, um carinho, atenção. Muito, muito nós podemos fazer pelos nossos irmãos, tudo. Podemos fazer tudo. Tudo que ele precisar, nós temos um copo d'água, um remédio, um auxílio. Nós estamos lidando num planeta em que existem. Esse planeta, ele é um hospital, ele é uma escola, ele é um presídio. Então, nós temos irmãos que estão privados da liberdade material. Então, nós precisamos levar a eles, se possível, se nós pudermos fazer isso, a nossa palavra, o ensinamento de Jesus. Muitos irmãos fazem isso, muitos irmãos vão aos presídios, porque o nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiações. Existem muitos irmãos nessa situação que precisam ouvir a palavra de consolo para que eles suportem aqueles momentos de dificuldade. As dificuldades são muitas no planeta de provas e expiações. São dores, sofrimentos, lutas, fome, miséria mesmo. E nós vivemos tempos difíceis. Nós precisamos levar o ensinamento do Mestre. E prosseguindo com Emmanuel. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. No mundo onde estão os sofredores. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los.
Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontraram a ressurreição e a eternidade contra a resistência construtiva contra o mal. Muitos reclamam. Ah, mas eu vou fazer tudo isso, mas se Jesus fez tudo isso e foi parar na cruz, se outros fizeram isso e foram martirizados, foram parar nos dentes dos leões, por que eu vou fazer isso que Jesus ensina? Então, o que vai acontecer a mim? Vai acontecer exatamente o que Jesus recebeu, o que os mártires daquele tempo, que hoje em dia não existem mais leões nas arenas, mas existem outros perigos em volta de nós. E nós estaremos livres desses perigos todos quando nós estivermos trabalhando em benefício do nosso próximo, do nosso irmão, em nome de Jesus. Porque assim como Jesus e os seus seguidores estiveram na arena ou em outros locais de suplício, eles receberam a ressurreição como prêmio. Uma vida nova, uma nova vida, receberam, olha, a ressurreição e a eternidade, com a resistência construtiva contra o mal. Não é a morte que acaba com tudo, ao contrário. Muitas vezes a morte é o começo da nossa próxima existência sem tantas dores. Deus sabe do que é melhor para nós e por isso nos disse: Jesus, o seu enviado, nosso mestre, disse que fôssemos pregar. Ide e pregai. Eis que vos mando. Pregai aos irmãos necessitados, aos lobos famintos, famintos da palavra de Jesus, famintos de Deus, porque Deus em nossa vida é um bálsamo. Portanto, vamos seguir as palavras de Jesus. E Emmanuel ainda acrescenta: se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete, e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. Ide, eis que vos mando. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. Obrigada, Jesus, obrigada, Emmanuel, porque ele nos disse: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Obrigada, Emmanuel. Obrigada, Jesus, por mais esse estudo, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando os ensinamentos do Mestre, através das lições maravilhosas de Emmanuel. Até a próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Assim seja, meus irmãos. Jesus é Pai e amigo.